igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Depois nós vamos dar início à palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado. Agradecemos a Ti pela Tua provisão, pela providência do Senhor em enviar vidas para que possam colaborar financeiramente com a obra do Senhor. Agradecemos todos os dias, porque o Senhor tem sido e permanecido fiel com a Tua igreja, e assim tem enviado pessoas para ajudar no ministério do Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja em coro diz: Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos trazer a mensagem do Senhor, mas eu queria pegar um pouquinho a carona no Salmo 25, que a Roseli leu, do versículo 4 aqui em diante. Ela diz assim, né? A palavra do Senhor foi lida aqui no começo: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas verdades. Guia-me com as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti no tempo todo. Queridos, o versículo 4 diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. E o que quer dizer isso? O salmista aqui, Davi, estava pedindo ao Senhor para ensinar os caminhos do Senhor. E o que nós vamos fazer nessa noite é dar continuidade na aprendizagem daquilo que o salmista diz no Salmo 25. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Amém? Colossenses, capítulo 1. Na última sexta-feira eu preguei aqui sobre conhecer a verdade e a libertação da verdade, né? Conhecereis a verdade nos libertará. E hoje eu vou permanecer nesse mesmo pensamento de orientação. Como diz lá no Salmo 24, ensina-me, Senhor, né? Então o Senhor está aqui para ensinar. A palavra do Senhor é para ser ensinada, e não somente ser ensinada, mas ela também precisa ser aprendida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam Colossenses capítulo 1? Versículo de número 21 em diante, amém? Colossenses, fica depois de Filipenses, amém? Depois de Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses. Capítulo 1, versículo de número 21 em diante. Vou aguardar todos se encontrarem e a gente vai dar prosseguimento à leitura da palavra do Senhor, amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 21 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, eis que os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, irrepreensíveis, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem na esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse Evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus. Queridos, a carta de Colossenses aqui, Paulo escreve para a igreja de Colossos. Paulo havia fundado a igreja lá na cidade de Colossos,
e tinha deixado sobre os cuidados do seu discípulo Timóteo. E ele escreve essa carta para essa igreja na cidade de Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade muito forte, muito potente, muito rica. Só que ela foi perdendo esse posto para as cidades que estavam à sua vizinhança. A cidade de Colossos hoje é a atual Turquia. E quando Paulo escreve essas palavras para Timóteo, para que Timóteo lesse essa carta aos Colossenses, ele fala da supremacia de Cristo, Cristo como ser superior. E então ele diz, no versículo 21 em diante, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Queridos, no versículo 21, que é esse que nós lemos, algumas passagens aqui me ressaltam, e eu gostaria de explicar para os irmãos. Como foi na semana passada, eu gostaria de ser bem didático, para ensinar vocês o que vocês precisam saber, ouvir e entender. Amém? Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Em primeiro lugar, nós estávamos separados de Deus. A carta de Colossos ou de Colossenses serve para a gente, para os nossos dias de hoje. Antes nós estávamos separados de Deus. O caminho que nós andávamos antes de entregarmos as nossas vidas a Cristo era de estarmos totalmente separados de Deus. Estávamos em pecado, vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida totalmente desregrada, vivendo uma vida segundo a vontade da nossa carne. E a palavra do Senhor lá em Isaías 59:2 nos diz: o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. E o que quer dizer isso? O meu pecado, a minha vida de pecado, me separa do Senhor Jesus. E era assim que nós vivíamos antes de entregarmos a nossa vida a Cristo, antes de confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós vivíamos uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida de bebedeiras, uma vida de farra, uma vida de vícios. Era assim que nós vivíamos. E Paulo diz aqui: antes vocês estavam separados de Deus. O que quer dizer isso? Nós estávamos em pecado, vivíamos uma vida em pecado, e esse pecado fazia a gente estar separado de Deus, como diz Isaías 59:2. Na mente de vocês, na nossa cabeça, a gente sabe que nós estávamos cometendo coisas erradas, sabíamos que não estávamos agradando a Deus, e mesmo assim continuamos a viver uma vida de pecado. E por que a Bíblia nos diz isso? Porque a Bíblia diz: no nosso mau procedimento. Toda pessoa que faz alguma coisa errada, ela sabe que fez alguma coisa errada. O Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando nós erramos, e você tem aquela sensação de: poxa, eu errei, eu não devia ter feito isso e eu fiz. Isso sabe o que é? É você tendo consciência do seu pecado. E isso é bom, sabia? Quando você erra e você sente que errou, isso é importante, porque ainda você tem consciência de que Deus existe, e que você errou e pecou contra o nome do Senhor. O problema é quando você peca e não tem consciência disso. Você continua pecando, fazendo a coisa errada, e isso para você não interfere em nada na sua vida. Por isso ele está dizendo: no nosso mau procedimento, a gente estava separados. E aí o apóstolo continua dizendo: no mau procedimento de vocês. Só que agora, pelo sacrifício de Cristo, ele nos diz: olha, vocês precisam mudar. Olha agora o que aconteceu. Vocês não devem mais andar nesse caminho que vocês andam. Vocês não devem viver mais essa vida que vocês vivem. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para isso. E aí, no versículo 22, ele continua dizendo: mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. E o que veio a ser isso? Jesus morreu pelos meus pecados.
Ele sacrificou a sua vida para que eu tivesse uma vida eterna. Ele sacrificou a sua vida para que aquele sacrifício que era feito por meio e intermédio de animais fosse feito uma única vez pela sua própria vida, derramando o seu sangue. E por isso, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, para aqueles que se arrependeram do seu pecado e querem não mais praticar e viver uma vida pecaminosa. E olha o que ele diz: mas agora ele os reconciliou. O que é isso? A gente estava afastado, não estávamos? No começo aqui no texto diz, olha, antes vocês estavam separados. Só que agora no versículo de 22 ele diz assim, olha, mas agora ele os reconciliou. O que é isso? Jesus trouxe-nos para perto de Deus. Nós já não estamos mais longe e nem distantes do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Nós estamos agora perto, nós somos reconciliados, regenerados, somos novas criaturas na presença de Deus. Então nós não vivemos mais aquela vida que vivíamos antes. Nós não devemos ter na nossa mente a mente que tínhamos antes de aceitar a Cristo. Nós não precisamos viver aquela vida que vivíamos antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, porque nós somos reconciliados, nós somos trazidos para perto do Senhor Jesus, para perto do Senhor Deus. Amém? E ele os reconciliou pelo corpo de Cristo mediante a morte. Como eu disse, nós somos reconciliados. Cristo morreu para nos perdoar, para que Deus nos perdoasse do nosso pecado, para nos perdoar daquela vida que tínhamos antes de aceitar a Cristo. E todos nós sabíamos a vida que nós tínhamos antes de entregarmos a nossa vida a Jesus. Uma vida de pecado, uma vida de devassidão. Mas e agora que nós somos reconciliados? Como é que deve ser o meu proceder? Porque eu estava afastado de Deus pelo meu pecado, mas Jesus me reconciliou com Deus, me trouxe para perto de Deus, me trouxe para debaixo dos braços de Deus. Mas e agora, pastor? Como é que deve ser o meu procedimento? Vamos lá, versículo de número 22, novamente. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos. Então Jesus morreu para que ele pudesse me levar diante de Deus e está dizendo que olha, ele já é santo. Ele agora está santificado pelo meu sangue. Ele está santificado pelo preço e sacrifício que eu paguei na cruz do Calvário para ele. Então Jesus nos leva diante de Deus e diz, esse aqui é santo. Você se tornou santo mediante o sangue de Jesus. E ele continua dizendo, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aquela culpa que Satanás ficava te colocando na mente, jogando na sua mente, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Você agora está sendo justificado diante de Deus por Cristo Jesus. Por isso a Bíblia chama Jesus de nosso advogado. Ele chama Jesus, a Bíblia chama Jesus de nosso advogado, porque ele nos defende, ele defende a nossa causa diante de Satanás. Satanás vem acusar, Jesus diz, eu já paguei esse preço, eu já paguei no lugar dele, eu já sofri no lugar dele. E ele diz, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Está vendo? Nós estamos livres de qualquer acusação. Mas aí eu te pergunto, como eu posso ter esse comportamento, pastor? Como é que eu posso chegar e ser apresentado diante de Deus por Jesus Cristo como santo, como inculpável e livre de qualquer acusação? A Bíblia responde isso. O próprio texto em si responde. Vamos lá no versículo 23, olha só. O que diz assim? Como é que eu posso me apresentar, e ter esse comportamento? Olha só o que a Bíblia diz. Desde que
continuemos alicerçados e firmes na fé. Glória a Deus. Como é que eu fico alicerçado e firme na fé? Como é que eu chego a esse patamar? Como é que eu fico firme e alicerçado na fé? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 16. Atos 16. Atos 16, 31. Como é que eu me permaneço firme? Como é que eu me permaneço firme na fé e alicerçados na palavra de Deus? Atos 16, 31 me diz: e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Aleluia, Senhor. Nós temos que crer em Jesus. Como é que eu me permaneço firme? Como é que eu fico alicerçado na fé? Crendo no Senhor Jesus. E eu crendo no Senhor Jesus, a minha casa e eu seremos salvos. Salvos do inferno. Salvos de irmos para o inferno. É só isso, pastor? É só isso que eu preciso fazer? Não, tem mais coisas. Tem mais coisas. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, novamente. Marcos 16 diz assim. Marcos 16 diz assim. Eu vou ler para vocês. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu preciso crer na salvação. Eu preciso crer que Jesus me santificou. Eu preciso crer que Jesus já me purificou, já me libertou das acusações que tinha contra mim. Eu preciso acreditar que o sangue de Cristo me lava e me limpa de todo o meu pecado. Para quê? Para que eu continue sendo alicerçado na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. E essa esperança do Evangelho é o quê? É crer no Senhor Jesus, para que eu e minha casa seja salvo. E eu preciso crer, porque se eu creio, eu estou salvo. Mas se eu não creio que Jesus morreu pelos meus pecados, que eu não estou santificado, que eu não estou liberto dessas acusações, eu serei condenado. É isso que o Evangelho, as boas novas, nos traz. É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer no Evangelho. Evangelho significa boas novas. E que boas novas são essas? As boas notícias que Jesus morreu pelos meus pecados e hoje eu já não sou mais culpado. Eu não preciso ser acusado. Eu não preciso ser mais condenado pelo meu pecado. Porque Jesus morreu na cruz por mim. E é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que devemos aprender e colocar em prática dentro da igreja e fora da igreja. Para resumirmos, quando damos ouvidos ao Evangelho, que é as boas novas, e o Evangelho se encontra na Bíblia Sagrada, e obedecemos o que está na Bíblia, decidindo mudar todo o nosso comportamento, mudar a nossa mente, mudar os nossos atos, quando nós decidimos entregar nossa vida para Cristo, e tomamos uma nova postura de vida, um novo comportamento, um novo agir, um novo pensar, um novo falar, e colocamos a nossa esperança na palavra de Deus e na volta de Jesus, a Bíblia nos garante que pela fé nós seremos salvos. Por acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todos nós seremos salvos. Por isso é necessário que nós mudemos o nosso comportamento. Por isso que é necessário que nós mudemos o nosso pensamento, as nossas atitudes. Nós temos que voltar para o Evangelho, voltar a ler Bíblia, a meditar na palavra, a estudar a palavra de Deus, a reconciliar com o Senhor em oração todos os dias, a buscar a palavra de Deus, porque foi dito aqui no Salmo 25,
Ajuda-me, Senhor. Nós temos que pedir ajuda a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Ele é o nosso auxílio, o nosso ajudador, o nosso consolador. Tem vários textos dos Salmos que diz: livra-me, Senhor, porque em Ti confio. Nós temos que aprender a confiar em Deus e deixar as nossas ansiedades, a nossa angústia e aquilo que nos perturba em Cristo. Porque foi Jesus que disse: lançai sobre mim. Se eu estou angustiado, eu tenho que lançar minha angústia em Cristo. Eu tenho que dizer: Cristo, eu estou angustiado, me ajuda, me socorre. Eu estou em tribulação, me ajuda, me socorre. Lembra novamente, a Roseli leu aqui, falando da passagem dos discípulos no barco com Jesus. Os discípulos dizem: mestre, não te importa que pereçamos? A tempestade estava em cima do barco. A tempestade estava assolando o barco, a água estava entrando para dentro do barco, o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, a ponto de virar e todo mundo morrer naufragado. E os discípulos dizem para Jesus: mestre, não importa que morramos, o Senhor não se importa da nossa morte. Jesus diz: homens de pequena fé. A nossa fé é tão pequena que a gente às vezes não acredita que as coisas podem mudar, a minha vida pode mudar, meu casamento pode mudar, o meu trabalho pode mudar. A gente tem que aprender a acreditar e confiar em Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, queridos, que você possa levar essa palavra do Senhor para sua casa nessa noite. Acredita, tenha fé na palavra do Evangelho de Cristo, porque se você crer, você e sua casa será salva. Amém?